Oi, meu povo do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais uma palavra para os nossos corações, mas antes, venho pedir que você venha se inscrever se você não é inscrito, que você venha curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Hoje eu vou falar sobre o meu relacionamento, sobre o meu casamento, para a glória de Deus, porque eu sei que muitas pessoas nesse momento podem estar desacreditados, sem fé, sem esperança de encontrar uma pessoa para dividir a escova de dente. Vim aqui para poder falar que há esperança, para você não pensar que acabou, que meu relacionamento, meu casamento é a prova viva de que Deus ele une propósitos. Eu fui uma pessoa muito frustrada na minha vida sentimental pelo famoso dedo podre, mas o Senhor ele restaurou tudo. Tem uma pessoa do meu lado na qual tem horas que eu olho e não mereço. Eu vejo assim, em cada detalhe o cuidado de Deus. Mas vou ler uma palavra aqui, antes de começar a contar. Eclesiastes 3:1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Debaixo do céu. Então, meu povo, o que acontece? Eu creio que tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, né? Vou falar assim vamos botar uns 4 meses antes de eu me converter até o meu casamento. Eu conheci uma pessoa na qual eu já estava cansada de vida de balada, de bebida, esse tipo de coisas, sozinhas. Então eu conheci uma pessoa na qual eu me envolvi e, infelizmente, durante o relacionamento eu comecei a me apegar, né? Infelizmente essa pessoa tinha um caso meio não resolvido com o ex, então já sabe o problema que é. Mas eu não levei isso em consideração, eu deixei me levar pelo sentimento, pela aquela paixão, pela aquela coisa que a gente sente, né, que é bom, né, aos nossos olhos. Então a gente só quer viver aquilo, né? Então eu me envolvi com a pessoa e tudo mais, o tempo foi passando, depois começaram a vir as crises no relacionamento. Saíamos juntos para beber, para tudo. E depois começaram aquelas crises, discussões, brigas e tudo mais. E a partir dali o Senhor já vinha trabalhando dentro de mim, eu comecei a sentir. Porque eu creio que Deus ele trabalha dentro de nós todos os dias. Mas dali eu comecei a enxergar muitas coisas. E a partir daquele momento ali, diante daquelas brigas, eu comecei a sentir muita falta da presença do Senhor, porque eu já fui evangélica, eu me afastei dos caminhos do Senhor para querer conhecer o mundo. Eu creio que esse é o maior erro do ser humano, que o mundo ele não tem nada para nos oferecer. E eu comecei a sentir falta. Porém, a pessoa era católica. Eu, como já fui evangélica, eu sempre acreditei na existência de Deus, até porque eu já tive curas, coisas que só o Senhor mesmo fez, mas mesmo assim eu tive curiosidade, fui conhecer o mundo. E chamei essa pessoa para ir numa igreja. Falei, vamos tirar um dia pra gente ir na igreja, porque eu já estou sentindo falta, né? Eu gosto de visitar de vez em quando e tudo mais. Tempos se passaram, eu e essa pessoa visitamos uma determinada igreja. A gente visitou uma determinada igreja. E antes da gente visitar, a gente passou em frente a essa igreja e a pessoa que hoje em dia é meu esposo, ele estava na porta, ele ficava na porta, né, de obreiro. E eles dois se conheciam, tá? Não quero que você pense que Deus ele destruiu um relacionamento para construir outro. No decorrer do vídeo você vai entender tudo. Então, ali eles se cumprimentaram, porque já não era amigo, mas eles já trabalharam juntos, tal, se conheciam, toda vez que se viam, se cumprimentavam. E ali eles se cumprimentaram, eu nem observei direito, né, hoje em dia o meu esposo, né, naquela época eu nem observei ele na época, era como uma pessoa comum, o meu interesse era somente visitar a igreja. Aí ele falou, vamos tirar um dia para nessa igreja aqui. Nossa, Deus mudou a vida dele, assim, tremendamente, ele vivia no mundo, ele era MC, ele cantava funk. Esse meu ex-namorado falando do meu esposo. E falou que ele começou a falar as coisas que ele, né, a vida que ele levava, balada, bebida também. E que Deus mudou e hoje em dia é um homem de Deus e tudo mais. Falei, vamos fazer uma visita aqui então um dia, porque eu quero fazer uma visita numa igreja. Então vamos nessa aqui mesmo. E dias se passaram e a gente foi fazer essa visita nessa igreja. Cumprimentamos, né? Ele estava na porta e tudo mais. Na época ele tinha um outro relacionamento também, o André, que é meu esposo, ele tinha outro relacionamento.
era infeliz também no relacionamento dele. E dali passamos a assistir o culto. Deus, ele falou assim tremendamente comigo com 2 louvores. O André cantou também um louvor que Deus falou tremendamente comigo. Dali eu creio que Deus já estava mudando muita coisa aqui dentro. Eu comecei a sentir, eu comecei a enxergar. E foi tudo muito rápido, né? Eu me converti em agosto de 2017. Isso foi uns 2 meses antes. Aí fiz essa visita, passou o tempo e não fui mais. Aí passou um tempo depois, começaram as crises no meu relacionamento, começou a aumentar e aumentar e aumentar. E nisso eu já estava desanimada de sair, de tudo mais. Tinha cansado literalmente dessa vida de bebida, de balada, de tudo. Já tinha cansado. Nisso eu falei, chamei a pessoa pra ir. Ou então na época meu namorado, falei, ó, vamos na igreja, mas ele não queria ir, ele queria seguir o outro rumo. Eu falei assim, então tá bom. Era num domingo, eu peguei e fui e tudo mais. Fui na igreja, Deus falou tremendamente comigo em louvores. Deus fala muito comigo em louvores. Falou tremendamente comigo. Aquele louvor de Samuel Mariano, que é tempo de voltar. Aquele louvor falou assim no profundo comigo. Chorei, chorei, chorei. Saí dali outra pessoa leve. O tempo se passou. E o relacionamento foi de mal a pior. Meu relacionamento foi de mal a pior. Nisso, né, o André, ele tinha a vida dele, o relacionamento dele também não estava bom e tal. Seria melhor se ele estivesse aqui para contar a versão dele. Então eu vou contar a minha parte quando ele quiser, porque ele também não gosta muito de câmeras, nada disso. Eu chamo ele para contar a versão dele. Então, o relacionamento foi de mal a pior e tudo mais. Se passaram. Fiquei com a minha irmã no hospital porque minha sobrinha nasceu. Minha sobrinha nasceu dia 3 de agosto. Me converti dia 3 de setembro. Dia 3 de agosto minha sobrinha nasceu. Fiquei com minha irmã no hospital. O relacionamento que era ruim ficou pior ainda. Porque num relacionamento, quando não se tem confiança, infelizmente, acabou tudo. E eu me entreguei muito à pessoa. A pessoa ela não confiava em mim por causa de muitas coisas que eu já aprontei, eu já fiz. E desde o momento que você começa um relacionamento, tudo aquilo que aconteceu lá atrás tem que morrer. E você tem que passar a viver dali pra frente. Infelizmente, muitas coisas que eu fiz, a pessoa me acusava o tempo todo e tudo mais, e foi aquela coisa horrível, acabou abalando meu psicológico. Fiquei no hospital, eu me lembro que umas irmãs da Igreja Universal foram evangelizar e me entregaram aqueles panfletinhos, aqueles papelzinhos, e dali o que eu li falou tremendamente comigo. Deus já estava começando a trabalhar muito assim rápido, de dentro para fora, porque é assim que ele faz, ele muda de dentro para fora. Quando começa a transparecer por fora a mudança de Deus, é porque ele já mudou muito aqui dentro, no interior, né? Então, dali o relacionamento acabou. Eu mesmo assim, eu queria a pessoa, eu continuei minha caminhada, eu continuei indo pra igreja, visitando. Chegou um belo dia, eu aceitei Jesus na igreja que André era, né? A tal igreja que eu e ele visitamos, eu continuei caminhando. E eu aceitei Jesus, André ainda tinha o relacionamento dele e tava tudo mais. Eu, em momento nenhum, eu olhei pra ele como um homem pra eu me relacionar. Momento nenhum. Eu olhei pra ele como um homem pra eu me relacionar. Até porque eu ainda era muito ligada a essa pessoa. Eu queria muito que essa pessoa se redimisse, mudasse. Só que quando a pessoa não quer, não quer. Não adianta a gente ficar insistindo, porque infelizmente isso atrasa a nossa vida. Atrasa o que Deus tem pra gente, sabe? Então, mesmo assim eu continuava insistindo nessa pessoa, insistia. A pessoa, em vez de me dar esperança de que queria algo comigo, não, ela me dava como se não quisesse nada comigo, sabe? E mesmo assim eu continuei insistindo e buscava e orava a Deus, e Deus usava vaso para falar que eu iria ser muito feliz na minha área sentimental, mas que ele estava me moldando e realmente eu precisava ser moldada porque eu sempre fui uma mulher muito abusada, autoritária, estressada. Então aquilo tudo ele ia atrapalhar o meu relacionamento e de fato foi o que muitas vezes atrapalhou, né? Eu não tinha o hábito de ceder, e relacionamento é isso. Entendeu? Eu era independente, então eu colocava o eu diante de tudo. Então ali o Senhor, ele queria me mudar primeiro, para depois ele entregar a bênção nas minhas mãos, né?
Primeiro, Deus ele nos prepara para receber a bênção que Ele nos tem. Ele não prepara a bênção, Ele prepara a gente para receber a bênção. Porque a bênção, se Ele quiser dar hoje, Ele dá hoje. Porém, a gente tem que estar preparado. Então, tudo tem o seu tempo determinado para acontecer, sabe? Então, dali eu fui caminhando, até que chegou um dia que eu recebi um convite, uma pessoa me abençoou para o encontro com Deus. O nome desse encontro se chama Ação Resgate. E eu fiz esse encontro, só que antes de eu ir, muitas coisas aconteceram também na vida de André. Ele se separou, rolou traição, né? Não da parte dele, se separou. Daí ele não queria mais, ele estava solteiro. Mas nem por isso ninguém olhava pra ninguém, nem eu olhava pra ele, nem ele olhava pra mim com o olhar de uma pessoa pra se relacionar, né? Eu fui pro encontro, eu mandei mensagem pra esse então ex-namorado, na época era ex, né? Porque terminou, eu virei pra ele e falei assim, olha, eu tô indo pro encontro com Deus. Isso era numa quinta. Falei assim, eu vou ir, mas eu não vou voltar da mesma forma que eu estou indo. E eu tinha dito pra Deus, falei, Senhor, eu não aceito voltar da mesma maneira que eu estou indo. Quero mudança, quero tudo novo. Tudo novo. Eu não quero voltar da mesma maneira que eu estou indo. E falei pra essa pessoa a mesma coisa. Ele simplesmente respondeu, tá bom. Porém, o que eu não sabia era que ele tinha voltado com a ex. Estava tentando reconciliação. Isso foi tudo assim muito rápido. Eu descobri e falei, vamos fazer o seguinte, segue a tua vida, realmente acabou. Dali, desde o momento que eu vi a foto, vi que realmente tinha algo pra mim, desde aquele momento ele pra mim acabou, até porque eu não queria atrapalhar o relacionamento de ninguém. Que eu sempre deixei claro, se você gosta, volta, faz tudo pra voltar, vocês têm um filho junto. Mas a pessoa sempre deixou claro que não queria, então eu investi no relacionamento. Porém, quando eu vi, antes de eu ir pro encontro, quando eu vi, eu olhei assim, aquilo doeu, machucou. A lágrima não desceu, por incrível que pareça, mas eu falei assim, mandei mensagem, falei, acabou. Dessa acabou, tô indo, eu sei que eu não vou voltar da mesma maneira que eu estou indo. E fui. Sexta, sábado, domingo à noite eu voltei. Eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Aquilo ali foi algo sem explicação, inexplicável, não tem como explicar. Quando eu cheguei em casa, minha mãe foi pra igreja, foi todo mundo pra igreja, eu fiquei sozinha em casa, dali eu comecei a conversar com o Senhor e falei, chorando tantos, e falei, Senhor, eu não quero ninguém. A partir de agora eu quero viver pra Ti. Quero viver pra Ti, eu quero fazer a Tua obra, eu quero recuperar o tempo perdido. Não coloca nenhum no meu caminho, eu não quero. Eu não quero, sabe? Porque vai me atrapalhar. No momento, eu só quero viver pra Ti. Se amanhã ou depois o Senhor ou colocar alguém no meu caminho, na minha vida, um homem que fosse da tua vontade, que for da tua vontade, ele vem amar a Ti primeiro, e depois a mim, que vem amar a Ti primeiro, depois vem amar o meu filho, depois vem amar a mim. E ali eu lembro que eu fiz aquela oração e dormi, não fui pro culto, né? Cheguei muito cansada, não fui pro culto, dali eu falei isso com o Senhor, dormi. No outro dia, segunda-feira, terça-feira era dia de culto na minha igreja na época. Continuei seguindo a minha vida, não quis saber do ex. Graças a Deus, literalmente Deus arrancou do meu coração com a raiz e tudo, porque eu dei essa liberdade pra Ele fazer isso. Falei assim, arranca com raiz e tudo. Pode tirar, não quero. Tá me atrapalhando? Arranca. Tudo aquilo que me atrapalha a me chegar mais a Ti, pode arrancar. Ele arrancou. Deus, Ele arrancou. Arrancou e a partir daquele momento eu não quis saber dele, da pessoa. E continuei seguindo a minha vida. E um belo dia, nisso o André já estava separado, já não tinha mais ninguém. Eu também já não tinha mais ninguém. Falei pro Senhor que desde o momento que eu reconheci que a presença do Senhor bastava na minha vida, foi onde André chegou como um relacionamento, um homem para eu me casar. Vamos lá, agora entra ele nessa parte. Comecei a congregar na mesma igreja que ele, que foi a igreja que eu aceitei Jesus. Congregar na mesma igreja que ele e tudo mais. Ele já tinha, a vida dele já não estava mais junto com a menina. Só que eu não sabia. E ele também estava orando a Deus, falando que ele queria uma pessoa, era para ajudar ele na caminhada, uma pessoa que fosse da vontade de Deus, uma mulher de Deus para andar do lado dele, né, e tudo mais.
E nisso eu não estava orando para querer relacionamento nenhum, eu só queria fazer a obra do Senhor, sabe? Botar em prática tudo que eu vivi no encontro. E disso, ele disse que num belo dia ele estava sentado na igreja, culto, tinha acabado de abrir a igreja, ele sentou ouvindo louvor, esperando o povo chegar, ele estava sentado. Ele disse que ele, em pensamento, falou assim: Deus, é tão difícil assim arrumar uma mulher que caminhe junto comigo, uma mulher que vai para a caminhada junto comigo, uma mulher de Deus. Senhor, se essa mulher já existe, me mostra quem é. No mesmo momento eu entrei na igreja. Que eu entrei, ele abriu o olho e me viu. Ele falou que dali Deus já mostrou ele tudo, a gente casando e tudo mais. Só que aí, na mente dele, Senhor, como é que eu vou falar isso? Deus, como é que eu vou falar isso pra ela? Como que eu vou falar isso pra ela? E eu não falava com ninguém na igreja, eu sempre fui muito na minha, muito discreta, muito de sentir e pouco falar, né? Eu não, em momento nenhum, eu dava liberdade dele vir falar algo comigo, era só a paz do Senhor, cumprimentando como normal, até porque eu não queria saber da vida dele, eu não sabia de nada, né? Eu tava vivendo o meu momento com Deus. Então ele ficou assim: Senhor, como é que eu vou falar isso pra ela? Como? Daí ele começou a me chamar pra lanchar depois do culto. Crente já pegando o outro pela barriga, já querendo conquistar a varoa pela barriga. E me chamava pra lanchar, só que eu sempre recuava. Eu falava que não, ele me chamou umas 3 vezes pra lanchar e eu falava que não. Aí um belo dia, teve um culto na igreja da minha mãe. Eu nunca entendi o porquê que eu não era da igreja da minha mãe. Eu fui pra outra igreja, sabe? Então tudo tem um propósito pra acontecer. Deus ele não une vidas, ele une propósito. Entendeu? Deus, tudo que ele faz tem um propósito. Então teve um culto das varoas na igreja da minha mãe. Nisso foi anunciado na minha igreja, né? Eu fiz o convite e tudo mais. O André foi. No dia do culto, acabou o culto e tudo mais, eu cheguei no culto, eram umas 8h30. Ele ficou assim, pensando: meu Deus, será que ela não vem? Aqui é a oportunidade de eu pegar o número dela. É aqui que eu vou pegar, na igreja da mãe dela. E eu cheguei no culto atrasada nesse dia. Eram às 8h30, o culto começava às 7h30, eu cheguei 8h30. Chegou, acho que era 7 horas. E ele falou: caraca, é a oportunidade que eu tenho pra pegar o número dela pra gente conversar melhor e tudo mais. E nisso eu cheguei no culto, né? O culto rolou. Quando acabou o culto, ele veio pedir pra poder pedir o meu número. Aí eu dei, por ele ser da mesma igreja, não maldei nada. Até porque meu foco não era esse, né? Uma coisa é quando você tá ligada numa coisa e tudo que você vê é uma certa maldade, sabe? No meu caso, não tinha maldade nenhuma. Dei porque é um varão da minha igreja. E a única admiração que eu tinha por ele era: nossa, menino bonito, jovem, podendo estar curtindo a vida aí, como muitos outros, né? Com mulheres, balada, bebida, não, tá na presença do Senhor. A única admiração que eu tinha por ele era essa. Como até hoje eu acho lindo jovens, meninos, meninas na presença do Senhor, e admiro isso muito. Então na época a única coisa que eu admirava nele, né, aparentemente novo, era isso. E quando chegou no final do culto ele pediu meu número e tudo mais, sendo que depois disso eu ia numa vigília. Era até num sábado, eu ia pra uma vigília, ele falou assim: vai ter vigília em tal lugar, se é assim, você vai? Eu falei: vou. Ele: então vou com vocês então, tô sem companhia. Foi eu, ele e minha mãe. Quando deu um certo horário da vigília, eu vim embora, viemos embora, né, nós 3. Quando eu fui levar ele eu e minha mãe fomos levar ele até um determinado lugar, ele falou assim: posso te dar um abraço? Eu nunca gostei de abraço, gente. Nunca gostei desse negócio de pegar, sabe, grude. Não. Aí eu olhei assim, eu falei. Aí ele veio logo assim, me abraçou. Aí eu fiquei sem entender nada. Aí cheguei em casa, já tinha mensagem dele no meu telefone. Eu virei pra minha mãe e falei: ai, não sei pra que eu fui dar meu nome pra esse garoto chato. Ai, pelo amor de Deus. E foi passando o tempo, não tinha muito como fugir dele, das mensagens. Por quê? Porque eu era da mesma igreja que ele, então não tinha como muito fugir. E minha mãe falou assim: olha só, hein, olha. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, garoto chato, vem pedindo abraço. Eu nem de abraço eu gosto. E foi passando o tempo, foi passando. E até que um dia ele falou assim: hoje a gente vai sair pra lanchar, vamos lanchar comigo? E eu falei assim: então tá bom, vamos. Quando chegou no final do culto, a gente foi pra lanchar. Aí foi onde ele começou a falar que Deus mostrou ele e tudo mais, como foi, tudo que eu já falei aqui. Eu virei pra ele e falei assim: olha, Deus, ele falou pra você, agora falta dele falar comigo, porque tava vida com Deus.
tava com vida com Deus. E do nada uma pessoa chega e fala pra mim que Deus mostrou isso e aquilo. Peraí. Eu falei pra Deus que eu não queria ninguém. Ele falou assim, então tá bom, ele me mostrou, então pede a ele que ele te responde. E tá. E eu dali comecei a orar a Deus, falei, Senhor, acabamos de lanchar, fomos embora. Falei, Senhor, eu falei pro Senhor que eu não queria ninguém, não. Aí vem esse menino e fala pra mim, né, conta aquelas coisas todas, né, e aí? Foram se passando os dias, eu e ele começamos a visitar igrejas como dois amigos, nada, relacionamento, como dois amigos, começamos a frequentar algumas igrejas, eu comecei a pedir a resposta a Deus. E o Senhor até falava comigo, só que eu queria algo mais íntimo, mais profundo. E sempre quando chegava nos finais de culto, ele virava assim, viu, Deus falou com você. Aí eu falava assim, falou. E literalmente eu não, sabe? Eu via que Deus falava, mas eu queria algo mais bem profundo, que fosse bem no meu íntimo. Daí foi passando os dias, foi passando, ele falou assim, caraca, você quer mais o quê? Aí eu falei assim, tá, vou pedir uma determinada resposta a Deus. Quando ele me respondeu, ok. Nisso, ele já queria até me dar aliança pra poder usar, aliança de noivado e tudo mais. Eu falei assim, não, vamos esperar um pouco. Aí fui e falei assim, belo dia virei pra Deus e falei assim, Senhor, eu não tenho sentimento nenhum por ele. Nenhum. Ele já falou até que me amava. Não tenho sentimento nenhum por ele. Se tudo que ele tá falando for o Senhor mesmo falando e não for o diabo, porque por um momento eu achei que ele estava sendo usado pelo diabo, quero que o Senhor fale comigo e eu quero que o Senhor coloque sentimento no meu coração por ele. Porque eu não tenho sentimento nenhum. Nenhum. E eu falei pro Senhor que eu não queria ninguém. Mas, se for da tua vontade... Gente, no outro dia, eu acordei querendo ver ele, querendo falar com ele, da noite pro dia, sabe? Comecei a me importar com ele. E dali a gente começou a namorar e tudo mais. No mesmo ano, isso foi no ano de 2018, no mesmo ano a gente casou e graças a Deus hoje a gente tá muito bem casados, tudo mais. E assim, é uma pessoa que realmente é de Deus, então valeu a pena esperar. Não esperei muito. Tem gente que espera mais tempo? Tem, eu sei. Mas vale muito a pena esperar, porque até então, pra mim, não seria tão rápido. Só que desde o momento que eu passei a entender que a presença de Deus me bastava e que eu não precisava de mais nada e nem ninguém, somente Deus, ele começou a agir em meu favor. E enquanto isso, ele estava trabalhando aqui dentro. Para eu ser uma mulher sábia hoje, eu precisei ser tratada lá atrás. Entendeu? Então daí eu fui começando a entender o porquê que eu, através de um relacionamento frustrado, falido, eu conheci ele, né? Aconteceu muitas coisas na vida dele e na minha vida. Tudo um propósito de Deus, porque ele era infeliz também no relacionamento dele. Era traído. Eu, de uma certa forma, fui também, entendeu? Eu já fui traída em outros relacionamentos, então eu nunca fui feliz em relacionamento nenhum. Ele também não. Então Deus tratou dele, tratou de mim, tratou dele, tratou de mim. Quando tratava de mim, tratava dele e nos uniu. Quando eu não tinha mais nada com o ex-namorado e ele também não tinha mais nada com a ex dele. Então, fruta podre cai sozinha, sabe? Tem um ditado que é certo, fruta podre ela cai sozinha. As frutas podres que estavam ali caíram e restou eu e ele. Então, Deus, ele uniu o propósito. Meu propósito era somente adorar a Deus, e se ele colocasse uma pessoa na minha vida que fosse uma pessoa que amasse mais a ele do que a mim. E ele criou uma varoa que ajudasse ele na obra, que acompanhasse ele, e eis aí, unido o propósito que Deus ele uniu. Então, tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Então, você que tem um relacionamento frustrado, que já foi infeliz em relacionamentos, não desista. Porque eu, em nenhum dos meus maiores sonhos, eu contava em viver a vida que eu levo hoje. Um relacionamento, assim, de total confiança, de total afeto, carinho. Eu não vou falar que a gente tem um relacionamento perfeito, porque não existe. Desde o momento que tem um ser humano, é imperfeito.
entendeu? Então, não desista. Não desista, porque Deus, ele não está preparando a bênção para você. A bênção já está preparada. Deus, ele está te preparando para você receber a bênção. Porque você imagina, se Deus, ele te dá de qualquer maneira, ele vai te dar numa mão, você vai perder com a outra. Não adianta. Deus não dá nada incompleto para ninguém. Então ele sabe o momento, a hora exata que você vai estar preparado, apto a receber. Imagina se ele me dá naquela época que eu era autoritária, abusada, estressada, tinha o eu muito acima. Imagina, teria perdido, meu relacionamento não daria certo. Nós não somos perfeitos, e um relacionamento, para dar certo, um tem que ceder. Você imagina, ele geralmente, assim, eu sou mais chata e ele é mais calmo, né? Em diversas vezes ele cede. E eu não vou ceder em momento nenhum, não. Você imagina se Deus me dá lá atrás, antes de eu ser moldada, de eu ser mudada. Não ia dar certo. Uma coisa eu te falo, não desista. Não desista, porque viver esse relacionamento que eu vivo hoje, estava muito longe da minha realidade. Eu achava que eu nunca deitaria minha cabeça no travesseiro tranquila da pessoa estar do meu lado. E olha que eu fui muito frustrada, muito traída no relacionamento. Já apanhei muito, apanhei agressão física e agressão psicológica também. E eu falo com toda certeza do mundo, que o relacionamento que eu vivo hoje não se compara. É Deus. É Deus, porque se eu tivesse escolhido, eu tenho certeza que eu teria escolhido errado mesmo estando dentro da igreja. Por isso que eu disse pra Deus que eu não queria ninguém. E a presença dele me bastava, sabe? Mas tudo tem um propósito. Se permita viver o propósito que Deus tem pra você. Se permita esperar o tempo de Deus na sua vida. Eu esperei pouco tempo? Sim, mas eu esperei. É porque não é o momento de eu falar de tudo que eu passei num relacionamento com o pai do meu filho. Eu apanhei muito, muito. Então, eu esperei na presença do Senhor pouco tempo, mas lá atrás, quando eu era frustrada, eu tinha um relacionamento falido, totalmente falido, sabe? Então, não desista. Ah, mas eu nunca fui feliz. Você vai ser. Vai, eu também pensava assim, que eu nunca iria ser. E hoje eu sou, graças a Deus. Durmo tranquila. Porque eu sei a pessoa que Deus colocou do meu lado. Deus. Porque se fosse eu... E tudo tem um propósito, tem um tempo de chorar, mas também tem um tempo de sorrir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. Eu tenho certeza que Deus ele está te preparando para você receber essa bênção. Ah, mas eu já estou esperando há tantos anos. Acredite, vai valer a pena. Toda espera, ela tem sua recompensa. Tem, sabe? E há esperança. Que através desse vídeo venha nascer a fé no teu coração, de que Deus ele restaura relacionamento, ele cura a gente na área sentimental, sabe? No começo foi meio difícil a convivência a dois, porque eu não estava acostumada com aquilo. Então eu passei a viver na prática. E tem dado certo. Eu vou cedendo, ele cede. A gente senta, conversa, olha, isso não tá bom, ele senta, olha, isso não tá bom, vamos melhorar, a gente é uma família, aqui é um lar cristão, e tudo vai. Estamos aí, vamos fazer 3 anos de casados esse ano, mês que vem. Então, desista não. Vale a pena esperar em Deus, vale a pena, sabe? E enquanto isso, se permita viver o que Deus tem pra você viver agora. Porque Deus ele se importa com a nossa vida sentimental, ele se importa com a nossa felicidade. Ele viu o quanto eu fui frustrada, o quanto eu apanhei lá atrás. Hoje me deu uma pessoa que todas as palavras, todos os elogios possíveis que eu colocasse aqui não daria pra descrever o cara incrível que eu tenho do meu lado hoje, sabe? E que esse vídeo venha te edificar de alguma maneira. E se você conhece uma pessoa que foi
frustrada, que tá desacreditada num relacionamento, envia esse vídeo. Envia. Não deixa ela ou ele ficar com esse sentimento assim, não. Porque isso faz mal pra gente, sabe? E Deus, ele realiza sonhos. Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus de detalhes. E ele cuida em cada detalhe, sabe? Eu sei que eu não relatei muitos detalhes aqui, mas se eu for parar pra falar de detalhes, em detalhes aqui, esse vídeo vai ficar muito longo. E eu resumi aqui mais ou menos, mas eu creio que numa outra oportunidade que ele tiver, a gente vai contar melhor, ele vai contar a parte dele, eu vou contar a minha e vai ser melhor. Mas que esse pequeno vídeo, não tão pequeno, mas através desse resumo, que você não venha desistir, que venha renovar a tua fé. Então pega esse vídeo, curte, comenta, algo a mais que você quiser saber, coloca aí nos comentários que eu respondo num próximo vídeo. Já pega esse vídeo, compartilha com alguém que está desacreditada na área sentimental, que acha que não tem esperança, porque tem esperança sim. Deus, ele realiza sonhos, Deus, ele une o propósito e tudo tem seu tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Assim como a minha hora chegou, a tua hora vai chegar também. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe.